Fala, torcida vascaína, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um conteúdo, mais uma notícia, repercussão ainda, pessoal, da classificação do Vasco nos pênaltis para cima da Água Santa, né? Que jogo difícil, um jogo, né, truncado, teve confusão ali, generalizada ali, tanto dentro dos gramados quanto fora dos gramados, até no pós-jogo ali teve, né? Teve uma confusão do Neilton com o Medel. Vamos aqui com comentários do programa SBT Esportes Rio, já deixando os créditos aqui aos canais de esporte da SBT. Pessoal, se não é inscrito, se inscrevam no canal, deixem seu like e se puder deixar o seu gostei, né? Na verdade, o seu gostei ajuda muito aqui o canal a crescer, ajuda o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais torcedores vascaínos. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. De água santa. Porque você ficou secando o Vasco ontem. Você tá rindo de quê? Você secou o Vasco até tarde. Você tá rindo de quê, cara? Você secou o Vasco até tarde. Não é pra rir de nada. Não adianta. Em outras épocas, estaríamos eliminados. Mas o Vasco passou o barco de novo. Vamos ver o que aconteceu nesse jogo? Aí, Pedrosa. Na volta a gente passa limpo. Tem até negócio de brigaiada, né? Cadê? Passa Deve estar brigando até agora. São Januário vive novos tempos. Agora, a torcida chega mais confiante. Faz festa antes do jogo, apostando na vitória. Nem o histórico de eliminações precoces na Copa do Brasil preocupava os vascaínos. Nessa época, meu goleiro era Diogo Silva, era Miranda na zaga. Hoje, irmão, é tudo diferente, não tem como. O título da Copa do Brasil, que levaria o clube de volta à Libertadores, é um sonho possível para eles. Agora tudo é possível, né? Com o Ramon, o time todo encaixado, a gente vai sempre buscar o título em qualquer competição, é sempre possível. É um sonho que não é impossível, nada é fácil no futebol. Futebol não tem lógica, né? Mas o Ramon é o cara tipo da lógica, ele tira coelho da cartola onde ninguém imagina. No início, o Vasco até justificou o otimismo da torcida. Logo aos 3 minutos, Payet dominou, já tirando o adversário da marcação e bateu. Galdames aproveitou o rebote para colocar o time na frente do Água Santa. Um gol relâmpago, como aconteceu no jogo anterior. O Água Santa poderia ter empatado logo em seguida, mas Júnior Todinho perdeu uma chance cara a cara com Léo Jardim. O Vasco foi em busca do segundo e não demorou para aumentar a vantagem. Paulo Henrique cruzou e Verrete fez como manda o manual do centroavante. 2-0 em 15 minutos. O Água Santa voltou a ameaçar nesse ataque em que o Léo Jardim precisou fazer 2 boas defesas para evitar o gol do time paulista. O Vasco relaxou e nessa cabeçada o Léo Jardim viu a bola bater no travessão. A resposta vascaína veio com Adson tocando para Galdames, que teve o chute desviado. Logo depois, Neilton recebeu livre no meio da defesa e diminuiu para o Água Santa, mudando o clima em São Januário. Fue un partido que dominamos, el segundo gol creo que hacemos, no lo sé, 50, 51 pases antes de hacer el gol, entonces era un partido que estaba controlado, siento yo que quizás después del 2-1 entramos un poco abatidos al vestuario. O time paulista veio para cima no segundo tempo e Léo Jardim tinha que se desdobrar para evitar o empate. Júnior Todinho cabeceou no canto e o goleiro pegou outra bola difícil. Até que o zagueiro Robles subiu bem e conseguiu marcar o segundo do Água Santa, deixando o ambiente tenso no estádio. O Vasco tentou reagir com David, que bateu forte, mesmo sem muito ângulo. Payet recebeu o lançamento longo, encarou a marcação e quase fez um belo gol em jogada individual. O que os vascaínos não esperavam era a virada do Água Santa. No contra-ataque, Luan Dias bateu com categoria na saída do Léo Jardim. O time paulista ficava na frente aos 42 minutos. Quando a eliminação parecia próxima, aos 47, Payet levantou para o Piton deixar tudo igual de novo. 3-3 e alívio em São Januário. O gol deu início a uma confusão generalizada entre os bancos das duas equipes.
Um empurra que terminou com João Vitor e Neilton expulsos. O jogo foi para os pênaltis e Payet abriu as cobranças, marcando com categoria. Robles foi lá e viu Léo Jardim fazer a defesa. Piton aumentou a vantagem vascaína. Alex Silva cobrou no alto e diminuiu. Esforza bateu e a bola passou embaixo do goleiro. Quando Bruno Mezenga acertou a trave, o Vasco ficou a 1 gol da classificação. Coube ao Verrete a última cobrança para fazer São Januário explodir de alegria. Não foi exatamente como a torcida esperava. Teve mais sofrimento que o previsto. Só que o mais importante para os vascaínos é que o time espantou a zebra e se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. Acho que fizemos os primeiros 45 minutos melhores de que a gente está acá em Vasco. El segundo tempo não gostei de nada, mas hay que seguir melhorando e tratar de continuar con el primer tiempo para poder hacer un Vasco perfecto. En otro momento esto se podía conmemorar, pero a gente no gosta de ganar así, porque hicimos mucho para ganar de otra forma, entonces eso es lo que te deja un poco chateado. Enquanto Galdames atendia a imprensa, uma correria interrompeu a entrevista. Medel foi provocado ao sair e houve nova confusão no estacionamento do estádio. Melhor a gente ficar com a imagem do Léo Jardim e do Payet sendo aplaudidos, os heróis vascaínos em uma noite que teve de tudo em São Januário. Vamos todos cantar de coração. Que isso? Tem aí? Não tem nada pra rir, cara. Ele ganhou, Não, olha só. Beleza, comemora lá no momento, mas, pô, já passaram algumas horas. Agora é momento de revolta. Não, calma aí. É momento revolta? de cobrança. Não, Pô, não. você... Cobrança, sim. Gente, revolta, não. Pedrozinha, Tem nada de revolta. eu sei que você pensa ao contrário. Cobrança, Já vou sim. levantar a bola. Não dá pra normalizar, pelo terceiro ano consecutivo, na segunda fase da Copa do Brasil, o Vasco ir pra uma penalidade máxima. Ah, mas Copa do Brasil é difícil, eu sei, uma competição totalmente difícil. Vou levantar a bola aqui pra você. Mas não dá pra achar isso normal. Não. Olha só, a postura do treinador Ramon Dias, na minha opinião, assim que acaba o jogo, é a melhor postura possível. O que ele fez? Ele pega o paletó, a gente pode ver lá na transmissão, ele pega o paletó, vai pro vestiário. Sabe por quê? Vai comemorar o quê? O Vasco não fez mais do que obrigação. Gente, com todo respeito ao Água Santa, é um time comum no cenário do futebol brasileiro. Um time organizado. O Neilton não fazia gol desde o dia 25 de fevereiro do ano passado, gente. E foi fazer gol no Vasco. Eu acho que não dá para normalizar. Eu sei que o Pedrosa vai falar sobre a atuação no Vasco e depois eu volto a falar, mas não dá para ficar feliz. Lucas Pedrosa. Concorda comigo ou não? Deixa eu falar. Fala, Fernando Maia. Concorda ou não concorda? Eu quero saber uma coisa. Eu tava assistindo ao Vasco e botei no grupo. Vou acertar o placar. 4-0 eu disse ontem aqui. É verdade. O Vasco estava amassando o Água Santa, que não estava vendo a cor da bola. E eu tava com pressão e ele, olha como o Payet joga. O Vasco agora é outra coisa. Esse Vasco vai ser campeão da Copa do Brasil. Meu Deus, que Vasco maravilhoso. É uma toqueira de bola. No segundo gol ele aplaudiu e falou, olha, você não viu o toque de bola antes da bola entrar? Aí eu, concordando. Sim. Do Neida. O que aconteceu, Pedrosa? Desandou o caldo ou o Água Santa mostrou o que é a Copa do Brasil? Vamos lá. Eu acho que tem duas análises aí e uma delas eu concordo plenamente com o Venê. Qual delas? Aqui não pode acontecer esse tipo de coisa. Perfeito. O que aconteceu no segundo tempo foi um apagão bizarro. Agora, a primeira análise é a seguinte. A forma como foi o jogo, uma competição como é a Copa do Brasil, o trauma que o torcedor do Vascaíno teve desde o ano passado. Se você for lembrar, por exemplo, em 2011, o Vasco passou sufoco contra o ABC, o Vasco passou sufoco contra o Atlético Paranaense. Então a Copa do Brasil é uma competição traiçoeira. Eu já falei isso aqui milhares de vezes. E outra coisa que eu falei também é sobre essa questão da atenção do Vasco contra times de menor expressão. O time sofre apagões direto. Então a comemoração no momento
para mim, é completamente válida. Você passou numa fase da Copa do Brasil da forma que foi, mesmo tomando susto, nos pênaltis, o que mostra também que esse time tem um mental forte, porque toma o terceiro gol e consegue empatar o jogo e ainda ganhar nos pênaltis. Se fosse em outros momentos, o Vasco com certeza estaria eliminado, teria confusão em São Januário, teria briga, o time estaria nas cordas. E nesse momento aí, eu concordo plenamente com o Vene. Os 40 minutos primeiros do Vasco foram perfeitos praticamente. O Vasco jogou uma bola que a gente já não via há muito tempo. Mesmo esse time do Ramon Dias foi o melhor, inclusive eu ouvi isso da comissão técnica, os primeiros 40 minutos foi o melhor primeiros 40 minutos, os melhores primeiros 40 minutos que o Vasco teve com bola na temporada. E isso tem que ser destacado. O Vasco fez um gol onde ele trocou quase 2 minutos de passe. E o segundo tempo foi o pior? Aí eu vou chegar. O segundo tempo do Vasco foi o pior, Fernanda. Porque a pane no sistema defensivo, ela começou desde o primeiro. O Medel jogou muito mal ontem, o Zé Gabriel fez uma partida horrorosa, o Lucas Piton dormiu na parte defensiva, o Léo também foi outro que errou demais em vários momentos, tanto na transição ofensiva da construção no espaço, quanto na parte defensiva. O João Vitor, e eu falei aqui, o João Vitor é um cara que é muito bom zagueiro, mas ele tem momentos de desatenção que irritam muitas vezes a comissão técnica e a torcida também. Então foi um Vasco completamente irreconhecível. O Água Santa vira o jogo com todos os méritos possíveis. Só que depois o Vasco consegue se recuperar. O Payet no segundo tempo caiu muito de rendimento, inclusive perde um gol de cara, erra no passe do terceiro gol também do Água Santa, numa movimentação que também foi errada do David. Depois ele consegue assistência e o Vasco vence nos pênaltis. Então o que eu vou resumir disso aqui? O Vasco precisa melhorar e muito no aspecto da atenção desse time. Porque contra times menores parece que o time para de jogar, sofre apagões. E sim, se fosse eliminado da forma que foi ontem, seria uma vergonha. Tomar uma virada dentro de São Januário, depois de fazer 2-0, é uma vergonha. Foi uma completa catástrofe do que aconteceu ali. Só que aí entrou um cara que pra mim é um personagem que é um monstro, que a gente não pode deixar de normalizar, de falar e não normalizar o que o Léo Jardim faz. Ele é um absurdo de goleiro. O Léo Jardim hoje, com certeza, é um dos 3 melhores goleiros do Brasil e salvou o Vasco na classificação. Parabéns ao Léo Jardim. É o meu único parabéns em relação a ontem. É isso aí, torcida vascaína. Realmente, pessoal, ali no segundo tempo, o Vasco perdeu a mão um pouco, né, da partida. Mas assim, podemos tirar muitas coisas boas do jogo, da partida, né? Porque nem sempre, cara, o time vai jogar bem, nem sempre o time vai golear, mesmo jogando com times de menor expressão, como foi o Água Santa. O Vasco teve resiliência para poder, né, não perder a mão da partida quando tomou o terceiro gol. Deu a resposta imediata, né, que eu não sei se não tivesse feito aquele gol, para mim ficaria mais difícil do Vasco conseguir o empate, a pressão seria maior, né? Se livrou de uma eliminação em casa, que seria um baque para a torcida vascaína, que está fazendo um excelente trabalho, né? Vamos tirar fora aí as pessoas que brigam ali nos estádios, né, que fazem essas coisas, mas a torcida está apoiando o Vasco em peso. Um jogo de Copa do Brasil ali contra um time de menor expressão, lotado, o São Januário. Então assim, o Vasco teve resiliência, errou, no segundo tempo tirou o pé, né? Quase custou a classificação, mas dá para tirar coisas boas ali. Resiliência, belas batidas na bola, nos pênaltis, né? O time bateu muito bem, vale destacar que o time bateu muito bem os pênaltis, né? Não errou, né, absolutamente nada, quase. Batidas no ângulo, batidas no canto, deslocando o goleiro. Isso é treinamento, isso mostra que é um time que tem mentalidade, porque pênalti não é só bater, pessoal. Pênalti você tem que ter mentalidade, pênalti você tem que tirar a pressão ali na hora da decisão. Então o Vasco tem sim motivo para comemorar, né? Tem que rever esses momentos de erro, sim, mas tem que comemorar a classificação e não cometer, né, pessoal, né, os erros que foram cometidos nesta partida. É isso aí, torcida vascaína, agradeço a vocês pela companhia. Já vou pedindo que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu gostei, o seu joinha, vai nos ajudar muito. Desde já agradeço, valeu!